Olá, sou a Tatiana da Bipartner Consultoria e mais uma vez estamos aqui com um novo episódio do nosso podcast Carreira em Foco. Hoje falando um pouquinho, aprofundando bastante sobre liderança, sobre cultura e sobre os motivos pelos quais as pessoas ficam ou não ficam nas empresas, certo, Thiago? Certo. Estou recebendo hoje o Thiago Dalagnolo, da Forge One. O Thiago, ele é mentor de carreiras, ele trabalha com treinamento e desenvolvimento, com a parte de cultura, formação de lideranças, é um grande parceiro, um grande colega. Um prazer estar contigo hoje aqui, Thiago, e vamos debater um tema bem polêmico, mas bem importante também, né? Sim, eu que agradeço o convite, né? De poder estar aqui compartilhando um pouquinho, trocando uma ideia, para contribuir com quem está acompanhando a gente aí, né? Isso aí, vamos contribuir com o nosso empresário local, né? Trazendo para os empresários uma reflexão muito importante. Porque é uma casadinha, né, do nosso trabalho. Uhum. O foco da Bipartner é muito forte na contratação, mas é muito importante para a gente essa parceria, esse entendimento do empresário e muitas vezes o empresário ele ser mentorado, né, por pessoas, por profissionais como você, para que ele possa, dentro do escopo da empresa dele, manter as pessoas cujas quais a gente contrata. Para a gente, na Bipartner, é muito nítido entre os nossos clientes, das pessoas que a gente contrata e tem uma gestão, onde os empresários eles têm um mentor, né, de desenvolvimento, e aonde não há processos, não há cultura, não há uma mentoria, então a gente percebe nitidamente aonde as pessoas preferem trabalhar, onde a gente recruta e as pessoas ficam e são felizes, né? Então, começando já com uma discussão que eu acho que não é novidade para nenhum empresário hoje, que é a frase contratar está difícil. É a frase que eu mais escuto todos os dias, é a frase que eu durmo e que eu acordo, né? É. E diante dessa frase, Thiago, a gente está nesse desafio, né? Queria ouvir primeiramente assim de você, o que você ajuda os teus empresários hoje, os teus mentorados ou as empresas cujas quais você faz consultoria, aonde que você consegue apoiar eles para que eles consigam deixar a grama verde, digamos assim, para que os funcionários entrem e permaneçam nas empresas? Então, meu trabalho ele tem duas frentes, né? Ele tem a parte do desenvolvimento do empresário, do gestor, e aí isso acontece através de mentorias individuais, e não existe um script, a gente faz um mapeamento da situação que está a liderança ou a empresa, e a partir desse mapeamento a gente vai definir uma jornada a ser percorrida, que envolve muitas vezes criação de processos internos, mas envolve também muito um trabalho na identidade da pessoa e empresário, né? Porque senão, se você só entra e só resolve o processo, quando você traz o empresário de volta, ele vai trazer de volta os vícios dele e tende a voltar. Então essa é uma frente, o atendimento direto ao gestor. E também tem treinamentos corporativos, treinamentos in company, tá? Então, desde treinamentos voltados a melhorar a comunicação dos colaboradores, até treinamentos para aumentar a produtividade, implantação de cultura, redução de ruído, de conflito, né? Perfeito. Muito importante, né? Acho que as duas frentes elas se complementam muito e realmente é muito isso que você falou, né? Não adianta às vezes a gente treinar o time e o empresário muitas vezes não ser capacitado. Tiago, a Forge One hoje ela vem com esse foco bastante técnico, né? Bastante profissional. Conheço bastante aqui a pessoa do Tiago, sei que ele é uma pessoa que busca muita inovação, muita capacitação e traz novidades aí para os seus clientes. Diante disso, assim, o que você traz para a gente hoje de novidades aqui na região que o nosso empresário pode brilhar os olhos, trazendo para dentro do negócio deles, para a gente capacitar mais os funcionários? Eu não sei se eu entendi tua pergunta direito, tá? Vamos lá. Mas o que eu vi ao longo eu já atendi mais de uma centena de empresas aí, mentorando diretamente os empresários sempre. Então eu vi muito as dores que eles carregam e a gente ao longo desse tempo vai se desenvolvendo. A gente também aprende e evolui, né, Tati? A primeira empresa que eu atendi não saiu com a mesma excelência que sai essa atual. Porque a gente vai pegando cases, vai aprendendo caminhos que dão certo, que não dão. E nesse contexto aí, o que eu observei? Que o maior desafio está em mudar a mentalidade de uma pessoa que muitas vezes não está aberta ou pronta
para mudar essa mentalidade. E aqui posso falar tanto do empresário quanto eu posso falar dos funcionários. O empresário muitas vezes não está com a cabeça aberta para se tornar um empresário melhor. Para mudar os paradigmas que ele carrega. E o funcionário, muitas vezes, principalmente por ser uma condição social um pouco mais baixa, ele tende a também ter dificuldade de engajar, por exemplo, nos valores da empresa. Aquele exemplo clássico, ele está preocupado em ter dinheiro para comprar comida para casa, e você empresário, está querendo que ele se preocupe em botar um sorriso no rosto e fazer um atendimento maravilhoso, porque ele acredita que ele está mudando a vida do teu cliente. É lógico que a gente consegue implantar isso, mas é um desafio que eu vejo, tá? Diferentes mentalidades, diferentes cabeças, a do empresário sempre mais avançada, né? Tanto que ele se tornou um empresário porque é mais visionário. E do outro lado o CLT, que acaba tendo umas necessidades mais básicas para serem supridas. Então a gente tem pessoas em posições diferentes, com pensamentos diferentes, e existe muito ruído nessa comunicação. Aí você tocou num ponto bem importante, Thiago, porque a gente hoje tem inúmeras vagas de trabalho, né? Vamos falar aqui na região de Itapema. Eu diria que hoje quem procura Bipartner e realmente quer trabalhar, sai empregado no mesmo dia, né? Mas a gente passa por uma esfera muito importante que você citou, que é a esfera do querer, né? Do querer. Então, muitas vezes eu trago para os nossos empresários, para os nossos clientes, que muito mais vale um profissional com pouca capacitação, com pouca experiência, mas com abertura, com vontade de querer fazer a coisa acontecer, né? Porque se o funcionário ele não tem vontade, talvez ele vai ficar a vida inteira dele preocupado em pagar as contas do dia, né, em levantar a comida para a mesa do dia, porque realmente ele não vai ter potencial de crescimento, né? E a gente precisa formar essa mentalidade na nossa massa trabalhadora. E quando eu falo de vontade, eu não estou falando nem de vontade de crescer, porque tá tudo bem quem não quer se tornar um líder, quem não quer se tornar um diretor, mas desde que faça o seu bem feito, né? Eu sempre falo, existe oportunidade para você fazer o seu bem feito, seja o que for. E aí, nesse ponto, o que você acha sobre isso? Assim, você encontra nas empresas profissionais extremamente capacitados, mas que não têm abertura para essa mudança? E vice-versa? Você encontra profissionais com pouca capacitação, mas que têm abertura e que com o teu trabalho você consegue melhorar essa entrega, essa performance deles? Então, tem de todo tipo, né, Tati? Tem todos os cenários ali. Mas eu particularmente acredito o seguinte, do que eu já vi. Todo mundo, seja o dono da empresa ou o funcionário, tem o desejo de crescer. É o lado aspiracional do ser humano. A gente quer conquistar algo além. Você não tem carro, você aspira uma bicicleta. Você alcançou a bicicleta, agora você vai aspirar uma moto. Você alcançou a moto. Então, é do ser humano sonhar, ter aspirações. O problema é quando não existe uma conversa, entre o empresário e os colaboradores, o gestor, né, e os colaboradores, e eu não consigo alinhar essas expectativas. Então, o funcionário, e aí, por que eu estou falando isso dessa forma? Porque a gente tende a botar de cara a culpa no funcionário. E não estou dizendo que ele é perfeito, não é isso. Sim. Mas será que você, líder, está sabendo influenciar esse funcionário? Será que a tua posição como líder faz o teu funcionário olhar para você com admiração? Para mim, isso aqui é assim, ó, se você está acompanhando a gente, anota aí. O teu funcionário, quando olha para você, ele olha para você com admiração, porque quando você admira alguém, você modela essa pessoa, você quer estar perto dela, quer viver a verdade dela, o projeto dela, porque você admira, você acredita naquilo ali. Então, líderes precisam conseguir ser admirados pela sua equipe. É um primeiro passo, né? Perfeito, Thiago. Acho que a gente
começa até falando que grande parte, assim, hoje dos empresários, né? Você falou na tua resposta anterior que existem funcionários que não querem mudar, não têm abertura, e que também existem empresários que também não têm abertura, né? Muitos dos líderes são os donos das empresas, ou muitos dos donos das empresas têm uma liderança que eles designam logo abaixo deles, assim, né? E essa pessoa, ou essas pessoas, realmente, eu digo que elas são a chave do negócio, né? Para fazer o negócio acontecer. Porque a gente já foi funcionário, né, Thiago? Uhum. E a gente sabe que muitas das vezes a gente deixou empresas pela liderança, né? Ou vice-versa. Ou a gente fez coisas por uma empresa com modelagem nessa liderança. Então, me diga o que você acredita hoje que sejam características importantes que um bom líder hoje precisa ter para ser essa pessoa que seja admirada pela sua equipe? Eu acho que o primeiro é empatia. Mas não é aquela empatia frouxa do tipo, eu vou aceitar e ceder tudo que a pessoa quer. Mas é empatia no sentido de genuinamente parar para ouvir e se colocar no lugar daquela pessoa, do teu colaborador. Uhum. Você fez esse movimento de se colocar na posição dele, você volta para sua posição de empresário, de gestor, e aí você toma uma decisão. Acho que é o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele é um livro que é direcionado para vendas, mas eu sempre digo assim, o empresário se preocupa muito em vender a empresa dele para fora, mas ele não se preocupa em vender dentro. O empresário tem que vender para a equipe dele a ideia, o projeto, né? E esse livro, então, apesar dele ser voltado para vendas externas, ele serve perfeito para você avaliar essa venda interna, né? E ele lá fala o seguinte, que a melhor forma de você chegar num acordo, em uma negociação, é você ou conseguindo ouvir a pessoa e conseguindo se fazer ser ouvido, de verdade. Porque se você ouvir a pessoa e conseguir se fazer ser ouvido, ambos vão entender o que cada um consegue ceder ou o que não consegue ceder. Tendo essas respostas, a gente consegue achar um meio termo. O problema é quando a gente não ouve. Aí a gente não entende a dificuldade do outro. Então, tu falou de empatia, falou de saber ouvir, comunicação. Daria quase para falar uma oratória ali, né? Mas eu não digo aquela oratória de, vou palestrar. Não, é porque você sabe que a comunicação da gente, 93%, não é verbal, não é o que a gente está falando, mas é a postura que a gente coloca, a roupa que a gente usa, o cabelo como a gente arrumou, o tom de voz, a gesticulação, tudo isso conta. Então, eu acredito que o empresário, assim, a grande maior parte deles precisa aprender a se comunicar com o colaborador. Precisa entender quem ele tem ali. Sim. E ele precisa se tornar muito bom nessa questão da persuasão através da sua comunicação. Perfeito. Eu acho que até, né, no próprio DISC, que é uma das ferramentas que nós dois utilizamos, né, nós para recrutamento e o Thiago dentro dos processos dele de mentoria, fala-se muito no perfil influência, né, que não é um perfil de só falar bastante, mas é um perfil de ter a capacidade de influenciar pessoas. E aí a gente influencia pessoas na área de vendas, na área de liderança, na área da vida, em todas as esferas, né? Então, acho que bem Todo importante. ser humano influencia, né? Todo ser humano influencia. Se você for olhar, Tati, o bebezinho influencia os pais. Nossa. Meus cachorros me influenciam. Nossa, que reflexão. O bebê sabe que se ele chorar, ele vai ganhar alguma coisa ali. Então, eventualmente, ele vai chorar só para ganhar mais. Exato. Nossa, perfeita a tua reflexão. Então, todo mundo influencia. O problema é que a gente não calcula como a gente vai influenciar, como a gente precisa se posicionar para influenciar de forma correta. A gente deixa solto. E aí, todo gestor está influenciando a equipe. Ele só não sabe. E aí, se eu não tenho esse controle, esse conhecimento, o negócio pode desandar. Eu posso influenciar negativamente, que é o que normalmente acontece. Aí você vai lá, faz uma seleção muito boa, acha um funcionário que tem habilidade para a vaga, que ele está comprometido, que ele quer construir uma carreira ali, mas ele chega lá e esse empresário ele não consegue ter empatia de ouvir, de se conectar, de se colocar no lugar desse colaborador
para chegar nesse meio termo, nessa negociação. Ele não consegue se comunicar. E aí fica aquela comunicação entroncada. Um exemplo muito recorrente. O empresário que tem a experiência do negócio todo, porque é a jornada mais comum, né? O CLT que virou autônomo, foi crescendo, virou uma empresa. O empresário, ele conhece o negócio inteiro. Então, para ele, muitas vezes ele chegar para o funcionário e dizer assim, olha, eu preciso que você faça aquela tarefa ali. Ponto. Tá. O dono sabe os cuidados que tem que ter por trás daquela tarefa para ela ser bem sucedida. Porque ele já tem uma história ali. Ele já errou muito para saber o que é o certo. O funcionário dele, muitas vezes, não. Então, a comunicação dele, muitas vezes, foi curta, foi sem a informação completa necessária, sem o tom para fazer o funcionário acreditar que aquilo é importante e precisa ser feito já. E aí, a gente fica com isso. Você pode ter um talento bom e ele vai pedir para sair. Ou você vai demitir porque vai achar que ele não está rendendo, mas muitas vezes a culpa é sua. E eu sou muito, muito franca em dizer que os melhores profissionais são os que não ficam nas empresas cujas quais acontecem exatamente isso que você está falando. Eu recebo feedback de excelentes profissionais que a gente coloca em algumas empresas e que eles não ficam. E aí, muitas vezes, se eles não ficam, é mais um indício de que eles são inquietos, de que eles têm capacidades produtivas e de alta performance e que isso atrapalha eles, né? Que eles não estão dispostos. E uma das coisas que é bem importante, né, que o empresário que está nos ouvindo entenda isso, é que os bons funcionários, se é esses que você quer, se você quer bons profissionais, bons funcionários, porque muitas vezes é o que eles querem. Eles abrem vaga com a gente pedindo, não, eu quero a pessoa mais sênior, com tal experiência, com vivência lá, tal, nananã. Esses são os que só vão ficar na tua empresa se tiver uma cultura alinhada, se tiver alinhamento de valores, se tiver uma liderança forte, efetiva, né? E se tiver comunicação. Aí amarra naquilo que eu falei, que é um funcionário sênior, ele já está quando a gente fala pirâmide de Maslow, ele já subiu essa pirâmide. Ele já está no aspiracional, ele já está escolhendo um emprego que faça ele feliz ou que faça ele se sentir realizado. Ele não está escolhendo só pelo salário. Exato. Então, precisa ter esse olhar, mais ainda reforça isso aí. E até, Thiago, faço um parênteses aí na tua fala, dizendo que até os funcionários hoje de base mais operacional, ainda que eles ainda estão escolhendo o salário, eles não estão nesse ápice de propósito, de vida e tal, mas existem tantas opções de escolha de salário igual que eles optam pelas que ele entende que vai fazer mais sentido para a vida dele. Porque hoje vamos falar salário de comércio, né? Salário base de comércio. A pessoa ela pode trabalhar hoje em restaurante, ela pode trabalhar em loja, ela pode trabalhar em cafeteria, ela pode trabalhar nos shoppings que nós temos aqui na cidade, nos outlets que nós temos aqui na Redondeza, ela pode trabalhar no escritório dos comércios, ela tem uma infinidade de opções de escolha. E hoje, se você sair aqui na Avenida Nereu Ramos, você vai ver que 90% dos comércios estão com plaquinha de contrata-se, né? Então, há uma escassez de talentos qualificados, os talentos que estão no mercado, eles podem ter essa opção de escolha hoje. E aí, acho que o empresário ele precisa olhar para isso de qualquer forma. Esse é um dos pontos legais do empresário aceitar se desenvolver, ou de ele se preocupar em implantar um bom ambiente dentro da empresa, né, com bons valores definidos, uma cultura realmente válida. Porque, aliás, eu tive um case de uma empresa que ela é prestadora de mão de obra para construção civil, onde a mesma equipe, depois de um trabalho de aculturamento, de engajamento, começou a produzir o dobro. Olha só. O dobro, Tati. As pessoas são as mesmas que estão ali. O que mudou? Que um funcionário que é peão de obra, não é um salário altíssimo. Sim. O que mudou que está fazendo esse cara produzir o dobro? Porque, a gente se preocupa muito em faturar mais, aumentar preço, cobrar mais. Isso é importante. Só que, se meu funcionário produzir o dobro, o meu custo cai pela metade, grosseiramente falando. Então, tem muita oportunidade ali. E o que a gente viu ali foi, o primeiro momento, um desafio gigantesco
de implantar essa nova cultura na empresa. Por quê? De novo, a empresa nunca tinha feito nenhum movimento de cultura, ela só foi crescendo. E a cultura se criou organicamente. E não foi algo bom. Foi nascendo sozinha. E não necessariamente só na empresa. O segmento, por si só, já cria uma cultura. Porque tem muita troca de mão de obra. Você vai contratar a secretária do teu concorrente ou de um outro segmento, ela já vem com uma certa cultura, com certos vícios ou valores. Isso acaba se generalizando na região. Então, o que acontecia? No início, no início dos trabalhos de aculturamento ali, de treinamento, os funcionários rejeitavam esse movimento. Sim. Eles não dou valor para isso aí, não quero isso aí. E precisou existir persistência da empresa, precisou exigir decisões difíceis, de pegar aquele funcionário que produzia razoavelmente bem, mas que começou a se mostrar rebelde a essa nova mudança e ter que encarar uma demissão desse cara. Porque ele não aceitava. Sim. E a gente volta naquilo. Habilidade é importante? Mas se ele não tiver cabeça para querer crescer, para querer construir algo ali junto, é muito mais fácil eu treinar a habilidade? Exato. Pega alguém que está com vontade e capacita. Exatamente. Concordo plenamente contigo, assim. Eu entendo isso e eu jogo esse jogo, né? Hoje na nossa equipe da B-Partner mesmo, o time da nossa consultoria, eu olho muito assim, as pessoas às vezes que vêm falar para mim, olha, eu queria trabalhar contigo na B-Partner. Eu nem quero saber o que ela tá fazendo, profissionalmente, tecnicamente falando. Eu olho para a vida dessa pessoa, eu olho para as habilidades dela. Eu fico conversando com ela, vamos marcar um café. Eu quero conhecer essa pessoa, né? Porque eu quero entender quais são as habilidades que ela tem. Se ela tem uma habilidade para ir para um comercial e muitas vezes sem experiência nenhuma, ela vai trazer resultado que muita gente que tem experiência não vai trazer, né? Às vezes ela quer uma oportunidade para vir para a área, né? A gente recebe muito currículo de psicóloga recém-formada que quer vir para a área do recrutamento. Mas o quanto essa pessoa está disposta hoje a entender que o recrutamento é duro, é difícil, não é fácil, né? Às vezes você tem que ter muita resiliência. Você recebe não de candidato, não de empresário, você vai lá, às vezes contrata ótimos profissionais que saem das empresas e aí a gente precisa dessas parcerias. Então, a gente olha muito para potencial. Né? Mas, assim, voltando naquele assunto ali, né, da dificuldade de implantar a cultura. A hora que você consegue começar a gerar essa mudança, o cenário muda completamente. Muda. Por quê? Porque, sabe a rádio peão? Isso roda em qualquer segmento, em qualquer setor, Sim. em qualquer posição hierárquica. O que vai acontecer? O teu colaborador, ele acaba conversando com o colaborador da outra empresa. E aí eles começam a trocar figurinha. Quando tu conseguir implantar cultura, o teu funcionário vende pro da tua concorrente o quão bom é trabalhar na tua empresa. E eles começam a olhar e ver com um olhar positivo esse cuidado na cultura da empresa, e eles começam a contagiar os outros que não tinham essa percepção. Então envolve uma mudança de paradigma grande. Isso que você falou é o famoso que a gente, né, chama em linguagem difícil, mas é o employer brand, né, que é você trabalhar a tua marca empregadora. Isso é importantíssimo, importantíssimo. E a gente fala muito assim, as empresas às vezes acham que isso é firula, que isso é balela, isso é coisa de psicóloga. Se fosse firula, cadê a tua vaga preenchida, né? Exato. Cadê a tua vaga preenchida, às se é vezes firula? Não, mas isso é conversa de psicóloga. Não é, né? Nós estamos aqui falando de um assunto muito sério. E eu, inclusive, já sentei em mesas com empresários que relataram para mim que fecharam seus negócios porque não souberam fazer gestão de pessoas. Isso é muito sério. Isso é uma das etapas do negócio crucial. As pessoas se preocupam com marketing, se preocupam com financeiro e não se preocupam com pessoas. Como assim? Como assim? Né? Não tem sentido. Então, Thiago, para a gente ir encaminhando para os nossos minutos finais, para o nosso encerramento, queria que você falasse assim um pouquinho para mim, se existe tamanho de empresa para fazer um trabalho com você, ou qualquer tamanho de empresa pode vir. O empresário que está nos ouvindo pensa assim, poxa, mas eu tenho 10 funcionários. O empresário fala, não, eu tenho 50. Que tipo de tamanho de empresa dá para implantar um trabalho como esse que você citou pra gente? Sabe aqueles ditados que dizem assim, a melhor hora para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás e a segunda melhor hora é agora? É mais ou menos isso. Quanto mais tempo você, empresário, leva para fazer esse movimento de se desenvolver como gestor, como um líder que é visto com
admiração. Quanto mais tempo tu demora para implantar a cultura, para moldar a tua equipe aos valores da tua empresa, mais difícil se torna isso depois. Uma coisa é você sozinho, e você já se desenvolveu, e quem vier depois abaixo de você vai entrando nessa roda já saudável. Outra coisa é você já ter 3 funcionários. Agora não é só você se desenvolver, você vai ter que corrigir esses 3, mas é 3, é mais tranquilo, tão pertinho de você, empresário. Agora, quando você tem 30, 50, 100, 200, que já todos implantados com uma cultura errada, o movimento para tu recuperar é muito grande. Mas vai ser necessário, senão você vai continuar brigando por vaga de emprego, por salário, e tendo que pagar mais que o teu concorrente, o teu custo aumenta. Sendo que na contramão, implanta a cultura, eles vestem a camisa, produzem mais, você reduz seu custo, principalmente em um ano de 2026, que a gente sabe que vai ser desafiador para o empresário. Copa, eleição, um monte de feriado dia de semana, teus funcionários precisam produzir mais em menos tempo, só para empatar o ano, comparando com 2025. Nossa, é verdade, Thiago. Que desafio a gente tem na mão esse ano, realmente, que desafio. Mas é exatamente isso que você falou. E para mim, isso é muito claro. Eu tenho hoje cases reais aqui na cidade de Itapema de clientes nossos em que recruto e as pessoas ficam. Existe cultura, existe gestão e locais onde as pessoas não ficam porque não tem alinhamento cultural. Deixa eu falar uma coisa rápida. Nunca aconteceu para você de chegar uma pessoa procurando uma vaga e ela dizer assim, eu quero aquela empresa. Eu quero que tu me arrume uma vaga nessa empresa. Nunca aconteceu? Acontece. E acontece o contrário também, Thiago. Acontece das pessoas falarem, não, se for naquela empresa eu não quero. Acontece as duas coisas, né? E eu fico numa saia justa de ter que dar esse recado pro meu empresário, né? Só que enquanto consultora eu me sinto na obrigação de alertá-lo. E aí cabe a ele também muitas vezes buscar um desenvolvimento com um parceiro como você. Pessoal, nesse episódio de hoje, então, nós falamos sobre cultura, falamos sobre treinamento, falamos sobre liderança, tudo isso atrelado à retenção de pessoas, que é um tema que nunca sai de foco. E como o Thiago bem trouxe, esse ano é um ano em que a gente não vai poder deixar esse tema na gaveta. É um ano em que a gente vai ter que falar muito para que a gente possa apoiar os nossos clientes, os nossos parceiros aqui da nossa região, em trazer cada vez mais rentabilidade para os seus negócios. Thiago, quero te agradecer imensamente a tua participação. A nossa parceria é muito produtiva, né? Acho que cada vez mais a gente vai trazer sempre essa parceria. E obrigada de coração. E seguimos juntos aí. E para quem quiser, né, fazer contato com o Thiago, traz aí tuas redes sociais para quem quiser buscar aí o teu trabalho e buscar se conectar contigo. Você pode me seguir no meu Instagram, que é Thiago Delagnolo, é o meu nome tudo junto. Ou também pode seguir o Instagram da empresa, né, que é a Forging.one. É isso no Instagram. O site é Forging.one. Mas me acha lá no Instagram e começa uma conversa lá comigo, que a gente faz um diagnóstico e eu vejo se eu consigo ajudar você. Que é mais produtivo, né? Obrigada, Thiago. Eu que agradeço.